Salve galera Verdão das antigas. Bom, após uma eliminação, mais uma, né, de um campeonato mundial, nos resta, além de lamentar, avaliar algumas coisas. E como o meu canal é muito pequeno, é inexpressivo, talvez pouquíssima gente ou ninguém veja esse vídeo. Mas o importante para mim é que ele vai ficar aqui, vai ficar registrado. E quem sabe daqui 20, 30 anos, um neto, um bisneto, alguém veja esse vídeo e diga, ele tinha razão. Bom, todos estão comentando, né, a tal da entrevista, onde o Estevão e o Abel apareceram dando risadinhas, né, coisa que eu acho um absurdo. Primeiro porque após uma eliminação, e como parte da torcida chama o Abel de palmeirense, o Abel é palmeirense, o Abel aprendeu a ser palmeirense. Eu acho que ele tinha que estar, no mínimo chateado. Semblante triste ou coisa desse tipo. Mas não. Ele estava mais uma vez tentando justificar o injustificável, tentando normalizar os absurdos que ele comete e tentando explicar um futebol que só ele que enxerga. E aí eu digo para vocês que se fossem outros técnicos, se fosse o Vanderlei já tinha caído, se fosse o Filipão já tinha caído, o Mano caiu por isso também, que via um jogo que ninguém conseguia ver, como o Abel está fazendo. Mas o fato é que o Hendrick chorou ao sair e o Estevão cuspiu no prato que comeu. Estevão, primeiro que eu acho que você não vai vingar na Europa. Segundo, se você não mudar e se você continuar seguindo os conselhos arrogantes do Abel, você vai se dar muito mal, você vai dar com os burros na água. A sua ascendência como jogador de futebol terminou no Palmeiras. Se você continuar com esse tipo de atitude. E o Abel, por sua vez, é um formador de esquemas covardes. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer também que o Estevão sorriu desdenhando de um profissional de imprensa e de um cidadão muito mais palmeirense que ele. E em todos os sentidos. Estevão, você não você virou palmeirense por causa disso que você virou. E quem virou, desvira. Deu para entender? É como pôr uma blusa do avesso. Você vê que está do avesso, isso aqui não vai dar certo. Vou virar ela. E aí você virou o palmeirense. Mas agora você pode voltar ao avesso, que está tudo bem, está tudo certo, Estevão. Tá bom? Então você desdenhou de um cara que é muito mais palmeirense que você. Ele herdou do pai dele ser palmeirense. Ele não herdou de um contrato, de um interesse comercial. Tá bom, Estevão? É isso. Bom, o Paulinho só volta o ano que vem. E então?
Eu gostaria de saber imensamente o que pouca gente está falando, ou quase ninguém. Eu gostaria de saber onde estão os responsáveis pelo departamento médico. Porque todo mundo cita a Leila. Leila, porque você falou que o Palmeiras não é departamento médico para contratar o Neymar, que estava machucado. Não foi na época, quando ela disse isso? Mas contratou o Paulinho com uma lesão grave. E onde estava o nosso departamento médico quando avaliou a contratação ou quando avalizou a contratação do Paulinho? Quem foi o responsável? Quem está dando esse prejuízo ao Palmeiras de ter um funcionário com metade da sua capacidade e agora mais uma vez afastado? Ou seja, se juntar as 2 vezes em que ele ficou afastado, vai dar quase 1 ano de salário tirado dos cofres da Sociedade Esportiva Palmeiras por um funcionário que não está prestando serviço. Então, quem é o responsável? Quem foi o responsável por avalizar essa contratação? Não tem responsáveis? Tá tudo bem, tá tudo certo, a Palmeiras paga? É assim? É difícil, hein? E aí todo mundo elogia. De tia Leila, parte da torcida, tia Leila, é isso aí, tia Leila. Quando a tia Leila sai fazendo provocações para os adversários, coisa que ela não tinha que fazer. Isso não é papel de presidente, né? Então, tem muita coisa ali que... Bem, mudando um pouco de assunto, eu quero agora falar da eliminação em si e do papo bem furado do Abel. Esse papo de que, futebol é assim mesmo. Futebol é assim. Seu Abel. Muito bem. Realmente concordo com o senhor. Futebol é assim mesmo, né? O filósofo já disse que o futebol é uma caixinha de surpresas. Tá bom. Só que é futebol remunerado. Só que é futebol caríssimo. É futebol que torcedores gastaram muito dinheiro para ir aos Estados Unidos torcer por um time frio, covarde, sem brio, sem ímpeto e sem vontade de ser campeão. É só futebol. É só futebol, como diz nossa presidente, futebol é entretenimento, mas um entretenimento muito caro. Muito caro. Seu Abel, é só futebol. Futebol é assim mesmo, né, seu Abel? Onde se perde um campeonato, mais uma vez, é o 3º Mundial que o senhor participa e não chega na final, seu Abel. Sabe, é um futebol, seu Abel, que o senhor ganha 3,5 milhões por mês, como dizem, para produzir nada, seu Abel. Há 2 anos que o senhor só ganhou um campeonato paulista, seu Abel. Um campeonato paulista. O senhor deu um título para o Corinthians, o senhor deu um título para o São Paulo, o senhor ressuscitou o Corinthians, o senhor ressuscitou o São Paulo. Esse timinho que nós temos, né, onde Bruno Fux vira herói. Onde a cópia do Beto Fuscão, a gente viu que é um Gordini. O Mikael é um Gordini. E onde a gente viu que um super elenco, como propaga a imprensa, um super elenco que tem um lateral esquerdo reserva como o Vanderlan, que tem um lateral direito como o Marcos Rocha, que o senhor Abel Ferreira
pediu para a diretoria renovar o contrato dele para ele ir passear nos Estados Unidos. Ele e o Mike foram passear, ai, que lindo. E outra coisa que eu queria entender, para que tanta gente foi levada para os Estados Unidos com o dinheiro do Palmeiras? Muita gente foi lá fazer turismo, muita gente foi lá fazer comprinha. Me responde aqui, para que levar departamento de scout para os Estados Unidos? Para que levar? Olha, eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas eu acho que a delegação do Palmeiras, se não foi a maior, foi uma das maiores delegações que chegaram aos Estados Unidos. Para que tanta gente para um campeonato? Para quê? Palmeiras ia participar lá do Ramon de Carranza na Espanha todo ano e ganhava. E eu tenho certeza que não ia tanta gente. Eu tenho certeza absoluta. E ganhava. Certa vez, para você que não sabe, tiveram que fretar um avião para trazer o troféu, porque era muito grande. Você não sabe disso. Você não sabe que nós tivemos um presidente chamado Pascoal Walter Byron Juliano, que quando o técnico pedia um jogador para ele, ele ia pessoalmente, com o seu cachimbo de ouro, buscar o atleta. Pois é, eu não sou modinha. Eu conheço o Palmeiras desde a década de 70, sabe? O Palmeiras está passando por uma fase em que pessoas estão conseguindo dividir a torcida, dividir o Palmeiras. O Palmeiras está passando por uma situação gravíssima, onde a torcida se divide, não pela Sociedade Esportiva Palmeiras, mas por pessoas. Os torcedores estão se dividindo por Abel Ferreira. Os torcedores estão se dividindo, se deixaram dividir por Leila Pereira. Aonde é que isso vai dar? O Palmeiras é um clube centenário, menosprezando seus torcedores, esquecendo que sem torcida não há receita. Sem torcedor no estádio, não tem time de futebol, e se não tem time de futebol, não tem renda. Clube apenas não vinga, Dona Leila. Senhores diretores da Sociedade Esportiva Palmeiras, senhores conselheiros, sem futebol não vinga. Vide Juventus da Moca. Não há incentivo, enfim, sem torcida. Sem torcida não há razão de ser. Porque a razão do futebol é a torcida. É a torcida que alavanca, é a torcida que empurra, é a torcida que incentiva, é a torcida que mantém o futebol brasileiro e mundial. Não são só os patrocinadores. Tirem a torcida, Dona Leila, e fique com os patrocinadores apenas e vamos ver no que é que dá. Que os estádios sejam todos fechados, Dona Leila, e vamos ver o que é que dá. Estamos permitindo, palmeirenses, você palmeirense, você que herdou aí do seu pai, do seu avô, o dom de ser palmeirense, como eu herdei do meu pai, estamos permitindo que invertam os pilares do clube. Estamos invertendo os valores. Estamos permitindo que coloquem o técnico acima da torcida, acima do clube.
quando um técnico passa a não apresentar resultado nenhum, quando um técnico começa a privilegiar jogadores que a própria torcida é contra a escalação dos mesmos, quando um técnico vem numa entrevista após a perda, após a desclassificação de um campeonato mundial, dando risadas e ainda dizem: não, mas chegamos onde chegamos. Afinal de contas, o Palmeiras, um clube centenário, como eu já disse aqui, entra em campeonatos só para participar ou entra para ganhar? A Sociedade Esportiva Palmeiras, como também diz a maioria da imprensa, o clube mais estruturado da América do Sul, entra num campeonato apenas para participar, apenas como coadjuvante, apenas com o pensamento de onde chegar tá bom? Como eu já ouvi hoje que saiu por parte do alto escalão da nossa diretoria, a meta foi atingida, foi mais do que atingida a meta, os objetivos. Quer dizer que o objetivo era esse, quer dizer que não havia a vontade de ganhar desde quando se saiu daqui, até porque nota-se muito facilmente isso também, se a gente for analisar friamente, porque aonde nós palmeirenses notamos algum planejamento para esse campeonato? Aonde foi que nós planejamos isso? Aonde foi que contratamos, que preparamos a equipe, jogadores para isso, levando o Paulinho, que podia jogar só 30 minutos, levando um Vanderlan como reserva do Piquerez? Aonde esteve o planejamento? Não esteve. Não esteve. Não teve planejamento. Não trataram isso com a devida importância. Não, vamos lá. Olha, vai ter Liverpool, vai ter Manchester, vai ter Atlético de Madrid, vai ter o Borussia, vai ter. Aonde a gente chegar tá bom. Foi esse o pensamento? E a torcida acreditando sempre, e a torcida em grande número permanecendo ou comparecendo nos jogos nos Estados Unidos, mostrando a sua força nos Estados Unidos, pessoas gastando dinheiro com hotéis, com alimentação, com passagem, com deslocamento de um local para outro, para por trás do pano existir uma diretoria e uma comissão técnica com o pensamento de onde chegar tá bom? É para isso que vocês assumiram a direção da Sociedade Esportiva Palmeiras? E você, torcedor? E você, torcedor? Está satisfeito com tudo isso? Com essa inversão de valores? Com esse pensamento de uma diretoria que onde chegar tá bom? Nós estamos permitindo que um técnico diga para nós o que pode e o que não pode? E mais que isso, um técnico, uma diretoria que nos divida usando argumentos decorados e com filosofias que diferem das atitudes, formando um grupo preparado para encarar as perdas como normais e as conquistas como casuais? Como assim? Aonde nós estamos e aonde nós vamos chegar? Palmeirense, o Palmeiras tem mais de 100 anos. O Palmeiras sobreviveu a uma guerra quando éramos Palestra Itália.
Passamos por uma guerra e estamos vivos. Agora, meia dúzia de pessoas estão sendo capazes de destruir tudo isso? Meia dúzia de pessoas estão sendo capazes de jogar toda essa história na lata do lixo com conversas estranhas até? Meia dúzia de pessoas estão dividindo uma torcida centenária? Meia dúzia de pessoas estão mudando o conceito de torcer ou de torcedor? Meia dúzia de pessoas estão mudando a visão de um clube vencedor e tornando esta visão em apenas participante? Meia dúzia de pessoas estão sendo capazes de dividir a torcida, o clube. Não, mas não devemos nada. As finanças estão em dia. Mas estão vendendo algo que não existe, que não é real. Estão vendendo um produto chamado Palmeiras, aliás, bem barato, e dividindo os seus torcedores, que são a principal causa da sociedade Palmeiras existir, da Sociedade Esportiva Palmeiras existir. Como é que vai ser daqui a 5 anos? Como é que você vai explicar para o seu neto, para o seu filho, que era de um jeito, mas agora é assim? O Palmeiras infelizmente hoje tem um dono, o Palmeiras já foi grande, o Palmeiras era assim, mas será que nós vamos virar apenas uma história a ser contada? Será que nós vamos ficar apenas registrado em livros? Era assim? Era grande? Era passado? Era algo que era passado de pai para filho, de avô para filho, de avô para neto? Aliás, como é que nós vamos ficar? Vencemos uma guerra, atravessamos para o outro lado e vamos deixar que meia dúzia de pessoas nos digam o que fazer, e vamos deixar que meia dúzia de pessoas se abanquem como se fossem, por enquanto, donos da Sociedade Esportiva Palmeiras? Como assim? Como assim? Você que gastou seu dinheiro indo aos Estados Unidos, você fica bem tranquilo em saber que a diretoria diz que o objetivo foi muito bem alcançado? Então, o objetivo? O que você foi? Você foi feio de palhaço, cara. Porque o próprio time, a própria diretoria não foi lá com a ambição de ganhar, mas apenas de lucrar alguns míseros dólares. Eu digo míseros porque eu tenho certeza que eles serão muito mal empregados. Já começou. Sousa. Quem é Sousa na fila do pão? O que representa esse jogador no cenário mundial? Pois bem, é esse tipo de jogadores que a Sociedade Esportiva Palmeiras está contratando. Michael, Fux, Sousa. Até esqueci o nome do Facundo. Olha aí. Não temos um meia armador. Não temos. Podemos trazer
qual centroavante for do mundo. O Abel disse em coletivo ou ninguém prestou atenção? Eu não concordo com um time jogar em função de uma pessoa. Você não ouviu ele falar isso? Ou seja, ele não irá nunca, pelo menos enquanto estiver no Palmeiras, onde ele faz o que quer e não é cobrado, não haverá nunca um esquema para um centroavante no Palmeiras. No entanto, o Palmeiras desembolsou 25 milhões de euros para trazer um centroavante que não joga como centroavante porque o técnico não quer. E então, palmeirense, tá tudo bem para você. E vamos continuar nos dividindo. E vamos continuar dizendo que o Abel é palmeirense. E vamos continuar dizendo que, tia Leila, a maior presidente da história. Maior presidente da história. Primeiro, para mim, Juliano, como eu já citei aqui. Certo? Depois Paulo Nobre. Gagliotti traiu Paulo Nobre, mas manteve. Leila pegou tudo feito, irmão. Não entra nessa não de que melhorou depois da Crefisa. Não entra nessa não. Seja palmeirense, conheça um pouquinho do seu clube. Olha, se esse povo não sair de lá, não sei, o cenário é muito ruim do que o Palmeiras pode se tornar. E se eles continuarem, se perpetuarem no poder, porque me parece que o plano é esse, amanhã ou depois, você vai ser proibido de levar sua bandeira no estádio. Você pode esperar por isso. E é isso. É como eu disse no começo do vídeo, talvez esse vídeo aqui nunca seja assistido por um palmeirense. Mas vai ficar registrado aqui a indignação de um palmeirense que não frequenta estádio porque estádio virou coisa de rico. Eu não tenho condição de ir no Allianz porque é muito caro. Mas fui muito no Parque Antártica quando o futebol era o esporte do povo. De um palmeirense que herdou do seu avô e do seu pai o sangue palestrino. De um palmeirense que ama o Palmeiras, mas que não é cego, que não é fanático, porque o fanatismo cega. De um palmeirense que torce todas as vezes que o seu time entra em campo, porque quer vê-lo campeão, quer se sentir campeão e não apenas participante. Valeu, Deus te abençoe. Avante palestra.